Começa agora o 8º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Hoje eu vou conversar com o historiador Marco Antônio Villa, professor da Universidade Federal de São Carlos, com o jurista Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça, e com o jornalista José Roberto Guzzo, ex-diretor de redação de Veja e colunista da edição impressa da revista. Eu lembro que vocês podem mandar comentários e perguntas pelo Twitter e devem responder à enquete que quer saber o seguinte: Lula declarou ao jornal The New York Times que o Mensalão não existiu. Diante do que você já viu, ouviu e leu, o ex-presidente está certo ou errado? Até agora, 4% acham que o ex-presidente está certo. 96% acham que Lula está errado. Antes de começar a nossa conversa sobre a sessão de hoje, vamos ouvir o que o nosso homem no Supremo Tribunal Federal, Gabriel Castro, tem a dizer sobre o que houve nessa segunda-feira. Gabriel. Augusto, nesse primeiro de 7 itens analisados pelo STF, constam 6 réus. 4 deles já estão condenados, porque 6 dos 11 ministros os consideraram culpados. Henrique Pisolato, ex-diretor do Banco do Brasil, o publicitário Marcos Valério e seus sócios Cristiano Paz e Ramon Rolebá. Um réu já está absolvido, o ex-ministro Luiz Guxiquem, cuja absolvição foi pedida pelo próprio Ministério Público em suas alegações finais. E o outro réu ainda tem a situação em aberto, pendendo para condenação. João Paulo Cunha, deputado federal e ex-presidente da Câmara. Na sessão de hoje, 4 ministros votaram. E isso foi importante porque 2 integrantes do STF, cujo voto era uma incógnita, se posicionaram. Rosa Weber e Luiz Fux. Ambos votaram pela condenação de todos os réus, à exceção de Guxiquem. Acompanharam, portanto, integralmente o voto do relator Joaquim Barbosa. Os outros 2 ministros que votaram hoje cumpriram o que era previsto. Carmen Lúcia pela condenação e Antônio Dias Toffoli pela absolvição do petista João Paulo Cunha, a única figura importante da política a ser julgada até agora. Disso, o que se depreende é que, mantida a lógica, os outros 31 réus do processo já podem começar a se preocupar. A balança pende mais para o voto de Joaquim Barbosa do que para o voto de Ricardo Lewandowski. Augusto. Gabriel, muito obrigado. Bom, não foi exatamente um bom dia para os réus do Mensalão. Zé Roberto Guzzo, o que você acha das informações transmitidas agora pelo Gabriel? Augusto, boa noite. Prazer em estar aqui com vocês. Como eu estava comentando há pouco, veja bem, me falta aí competência, obviamente, do ponto de vista jurídico, para contribuir aí com a conversa. Você foi um ótimo aluno do pai do Reale. Não é? Eu também fui. Eu também fui. E do ponto de vista político também não. E olha, francamente, nem do ponto de vista jornalístico, porque eu não estou participando da cobertura diária, como o Gabriel e outros aí. O que eu posso dar, então, são impressões, né? Impressões baseadas na experiência, na minha vida de profissional. O que eu posso dizer a todo mundo é que é uma informação embaraçosa eu dizer quando que eu comecei no jornalismo, mas é muito tempo, tá? E eu acho que a gente está vendo, nós, quem está nos vendo, um milagre, né, no Brasil. Eu, pelo menos, nesses 50 anos que eu tenho feito isso, Perfeito. Nunca vi nada parecido. Nós já tivemos punição de gente rica, poderosa, tal. Tivemos um presidente cassado, tivemos senadores e deputados foram cassados na Câmara, mas sempre decisões políticas. Nada comparável. Uma coisa onde gente com tanto poder, com tanta posição, apoio político, milhões de reais para sustentar a defesa, etc. Uma situação dessa aqui, do ponto de vista judiciário, né, chega até o seu final, e chegou, né? Exato. Isso
na minha experiência, é uma coisa quase milagrosa. Tá? Porque a convicção geral, vai ver inclusive a nossa, certamente a do Delúbio Soares, que disse que isso ia acabar numa piada de salão, era de que isso não fosse acabar nunca, né? Vai para o juízo universal. E, de fato, a nossa experiência tem sido essa, né, no Brasil. A suspeita era procedente. Né? Era uma suspeita procedente. Né? E dessa vez não. Aconteceu realmente do processo, ele está chegando ao fim agora. Mas aí um pouco mais não acabou em pizza. Não sei o que vai finalmente acontecer. Mas esse tipo de acusados que tem lá, normalmente são pessoas que no Brasil não estão sujeitas ao poder judiciário. Né? Não estão sujeitas à lei, não estão sujeitas ao Código Penal. Não acontece nada. Né? Dessa vez aconteceu. Perfeito. Reale. Bem, eu acho que o Guzzo tem toda a razão em dizer que nunca houve um caso de tamanha repercussão alcançando pessoas de tanto relevo, especialmente de relevo político. É lógico que há vários casos de condenação de pessoas, inclusive de poder financeiro, com relação aos crimes financeiros, aos crimes de lavagem de dinheiro. Existem várias condenações, mas com essa repercussão política, com essa pressão que houve sobre o julgamento, inclusive com o ex-presidente indo visitar um ministro do Supremo Tribunal Federal e tudo mais, nunca houve realmente uma demonstração à nação de que a justiça não faz privilégios. Ou seja, o foro privilegiado não é feito para fazer privilégio, é feito para que existam garantias. Imagine se não fosse um ministro do Supremo a ser visitado pelo ex-presidente, mas um juiz de primeira instância. Portanto, mostra que o foro privilegiado é uma garantia da sociedade. E este julgamento tem mostrado isso, uma apreciação consistente da prova, feita por exemplo, hoje pela ministra Carmen Lúcia, ao último voto hoje proferido. Um voto consistente de análise lógica, de análise de racionalidade daquilo que costuma acontecer como elemento de convicção. Portanto, sem dúvida nenhuma, tem um efeito pedagógico sobre a nação que muitas vezes está mergulhada numa cultura da corrupção como se isto fosse o normal. E esse efeito pedagógico é muito importante. Eu vou mencionar mais uma vez os números da pesquisa Datafolha, né, que são muito sintomáticos. 73% dos entrevistados acham que os réus são culpados. No entanto, 50% acreditavam que eles seriam punidos. Quer dizer, você tem a certeza de que são culpados, você desconfia da justiça, o que pode ter começado a mudar hoje. Agora, o Vila escreveu um artigo, foi publicado ontem. Ontem, domingo, no Estadão. No Estadão, em que o Vila diz que o Supremo está julgando o próprio Supremo e o futuro da democracia. Você ficou mais otimista hoje? O que você achou? Olha, eu fiquei, porque o Supremo, ao longo da sua história, infelizmente, ele nunca foi um exemplo de defesa das amplas liberdades. Evidentemente que nós temos ampla democracia só a partir da Constituição de 1988, né? Tudo bem, aí o Supremo, em outros momentos, inclusive viveu sobre ditaduras, e na maior parte das vezes, durante as ditaduras, especialmente no Estado Novo, sempre silenciou sobre as graves violações dos direitos humanos, etc. Agora, em relação a um processo como esse, eu acho que hoje foi muito interessante ver algumas mudanças de comportamento em relação ao que ocorreu em outras sessões. Uma relativa brevidade no voto. Né? Eu acho que eu e todos nós estamos muito preocupados com aquela polarização. Nossas preces foram atendidas. Entre o relator e o revisor, e longas exposições. Então, o voto da ministra Rosa Weber, especialmente o último voto hoje da ministra Carmen Lúcia, foi sucinto, claro, lógico, colocou o dedo na ferida, com relação da Carmen Lúcia, por exemplo, colocando a questão da corrupção ali como elemento central. E realmente, se a gente não enfrentar, se o Brasil conseguiu resolver o fantasma da inflação, e resolveu, né? Nós precisamos resolver agora um outro fantasma que ronda a nossa democracia, que é o da corrupção, que é o da corrupção impune. Então, eu acho que essa tarefa, o Supremo, é uma tarefa histórica que o Supremo pode cumprir. Eu espero que cumpra. E hoje eu fiquei mais otimista, porque eu acho que já criou um placar, quase uma goleada, porque nós somos o país do futebol. Quer dizer, então, está havendo uma diferença entre aqueles que querem passar a mão e esconder a corrupção e aqueles que querem desvelar o que ocorreu, punir, para ser um exemplo. Aí voltamos à questão destacada, bem destacada anteriormente, da questão do seu exemplo pedagógico. Quer dizer, se o exemplo vem de cima, lá embaixo,
quem vai roubar vai pensar 2 vezes. Perfeito. Aqui eu queria lembrar que vocês podem entrar na conversa à vontade, não tem nada formal. Agora eu fiquei com a seguinte impressão. O PT passou boa parte aí dos últimos meses dizendo, não, queremos o voto técnico e não político. Então eu fiquei com a sensação de que o voto técnico foi o que condenou. Voto político, eu acho que foi o voto do ministro Lewandowski e também político foi o voto do Toffoli. O que vocês acharam? O que vocês acham disso? Olha, eu concordo. Eu acho que à vontade. Não, mas essa observação do Vila e de que ele ficou impressionado com primeiro, que os votos foram dados em português, né? Que deu para entender. Estou condenando esse, estou absolvendo aquele, porque né, você sabe que às vezes vocês não sabem. Mas o senhor decidiu o quê, finalmente? Bom, deu português, deu para entender, e do que eu tenho ouvido, isso é mais seara, naturalmente, do Real, mas são votos com a lógica, em cima de uma lógica pessoal, não era discurso. Em nenhum momento o Supremo me passou a impressão de estar numa posição defensiva, sabe? Vamos condenar porque a opinião pública está cercando o Supremo. Não. Eram fatos, isso aqui não foi assim, isso aqui foi assado, isso aqui. E uma segunda coisa que me impressionou, e eu estava comentando isso há pouco antes do programa começar, é a questão lá no voto, acho que até mais do Joaquim Barbosa e dos outros também, a história que é, no fundo, acho que uma aspiração de todos nós, né, Augusto? Dizer assim, olha, isto não é crível, né? Esse argumento não faz sentido. Eu não sei, de fato não tem as impressões digitais sujeito a um dinheiro. Agora, tenha paciência, ninguém pode descreditar uma história dessa. E se foi corroborado por outros ministros que foram na direção do bom senso. Como o da lógica, né? Perfeito. Da lógica comum, né? Que diz que um triângulo tem 3 lados e que você não precisa provar, tá certo, né? Que ele tem. Isso foi o voto técnico, né? O Supremo não está decidindo porque ele está assustado com a opinião pública. Nem um pouco. Porque os argumentos são todos esses, né? Olha, esse pegou esse dinheiro daqui, pôs ali, não podia, tal. Tudo técnico. E aí, realmente, isso me fez uma impressão muito boa, né? Aliás, eu queria que o Reale comentasse isso. Um dos momentos que me impressionaram na sessão de hoje foi quando o ministro Fux pergunta para o ministro Toffoli, mas peraí, porque o Toffoli repetiu aquele negócio que faz sentido, a quem tem de provar, né, acusação e tal. Mas pera um pouco, a defesa tem de provar, tem de sustentar o que diz. Se a defesa apresenta uma tese, ela tem de mostrar que essa tese é consistente. Como é que é isso, Reale? Olha, cabe a prova de quem alega. Tá. Sabe? Cabe a quem alega provar. As provas, também como... Defesa ou acusação? A defesa ou acusação. Perfeito. Então, as provas, como o Guzzo lembrou, elas são revestidas de logicidade, de bom senso. Ou seja, no caso, digamos, do João Paulo Cunha, as perguntas que se faziam eram as seguintes. Por que a mulher foi lá? Por que houve várias versões para justificar a ida dela ao banco? Exatamente. Por que ela negou ter retirado esse dinheiro e depois aparece a assinatura retirando o dinheiro? Ou seja, por que o Marcos Valério vai à casa do presidente, da ordem, não é o gabinete, vai à casa do presidente da ordem, no dia anterior à abertura da licitação? Por que essa licitação tem valores muito superiores à contratação anterior da Denison? Ou seja, são todas perguntas lógicas que são feitas para dizer qual é o que é experiência comum, o que o mínimo de bom senso, de verossimilhança, demonstra que deve ter ocorrido. Claro. Em suma, há também, lógico que nesses casos de corrupção, tudo é feito escondidamente, claro. Nada é oculto, é evidente. Então, se é assim, o que resta? Restam os elementos indiciários que permitem, por via da lógica e do bom senso, deduzir do que se conhece aquilo que não se conhece.
E é um processo lógico, que só vai ser destituído de aceitação se houver uma prova efetiva de que essa lógica esbarra num fato efetivamente comprovado. Não é? E eu insisto no seguinte, né, porque a argumentação recorrente aí no caso dos defensores do João Paulo é que, não, mas se fosse uma coisa ilegal, não mandaria a mulher. Não, é para estas coisas que se manda a mulher. Primeiro, por confiar na mulher. Segundo, eles não podiam imaginar que o deputado Roberto Jefferson faria o que fez. Isso foi em 2003. Nas origens. As circunstâncias do Marcos Valério, da empresa dele, ter sido contratada para fazer a propaganda do presidente, do João Paulo, à presidência da Câmara. Ou seja, são todos elementos que vão se juntando, vai se formando um mosaico com bastante... Por exemplo, isso que você acaba de dizer, essa é a realidade, é o gosto da vida de cada cidadão, tá certo? Ele fala... Pô, isso aqui não faz sentido, não faz nexo, eu preciso entender não é lógico, esse negócio. Agora, não pode, na justiça, você viver numa outra realidade. Claro. Não, aqui só é aceito o que for fotografado, o que for, como ele disse, o crime de corrupção por sua natureza, o que tiver impressão digital, daí você não vai condenar, aí não consegue ficar na dúvida, será que ele sabia? Como é que ele sabia que esse dinheiro era do Marcos Valério? Mas se foi enviado pelo Marcos Valério, a mulher foi lá e assina, é difícil dizer, não, ele pensou que fosse fosse do partido, mas sabia que era do partido, porque a fantasia fica muito escancarada. Então, na verdade, é lógico que a defesa tem o dever de apresentar a sua versão, e aliás, por via de um advogado brilhante, mas existem elementos que são difíceis de se ultrapassar pela sua consistência lógica. Claro. É o que a Carmen Lúcia destacou e o Fux também, os dois nos votos hoje de condenação. Agora, Vila, para encerrar a primeira parte da nossa conversa, quer dizer, quando eu falei do atendimento às nossas preces, é verdade. A gente já há muito tempo está pedindo para que o Aires Brito comande o julgamento. O que você achou? Eu acho que essa conversa que deve ter ocorrido entre a última sessão e a de hoje, no sentido de apressar os votos. Acho que até alguns ministros também perceberam que se fosse seguir aquele ritmo, a gente ia terminar no momento da Copa do Mundo, né, em 2014, porque era impossível. E lembrando também que tem milhares de processos que o Supremo aprecia, né, e que necessita também que o Aires Brito vai se afastar em novembro. Vai se afastar em novembro. E ia criar uma situação, um rolo, né, porque afinal o Joaquim vai assumir a presidência, que é o relator, e o revisor vai assumir a vice-presidência. Então imagina a confusão, ia ter que mudar relator e revisor e tal. E ia criar uma enorme suspeição sobre todo o processo. Então eu acho que essa concisão que os ministros, que eu espero que agora na sessão de quarta continue, porque o meu temor é o Celso de Mello começar a dizer que o direito em Uganda é de um jeito, em Tanganica é de outro jeito, em El Salvador tem características, aí vem aquela coisa de Tatuí e tal, aquela coisa meio de águia de Tatuí, e que me irrita profundamente, porque algumas coisas são desnecessárias. É aquela coisa que, aí voltamos àquela coisa que marca muitas vezes o judiciário brasileiro, que é fazer longo discurso, é o conselheiro Acácio, né? E isso é uma coisa muito ruim. Então, eu acho que essa concisão foi muito saudável. E volto a dizer, da ministra Carmen Lúcia em especial, o voto que ela fez sustentado. Não, e hoje ouvimos aquela frase, acompanhe o relator. Acompanhe o relator, que era a frase que nós tínhamos dito aqui no nosso último encontro, que seria uma revolução, no julgamento. Acompanhe o relator ou acompanhe o revisor, e pronto. E segue a vida. Vila, aliás, nessa coisa da concisão, aparentemente, eu não sei ainda o que vem pela frente, ninguém sabe. Agora, a gente estava um voto de 1000 páginas, como você chegou a dizer. Isso não tem nenhum cabimento. Você não pode precisar de 1000 páginas para expor. É uma matéria de capa de 200 páginas. Culpado ou inocente. Quer dizer, eu estava comentando, nem Aristóteles, ninguém precisa de 1000 páginas, o Newton, né? Nada. Então, eles diziam isso com a maior naturalidade. Porque só o voto do ministro Barbosa vai ter 1.200 páginas. Do Lewandowski, talvez 1.500. E você, realmente, isso daí é um completo disparate. O que a gente está vendo é uma coisa muito mais sucinta, muito mais rápida. É verdade que os votos do Barbosa e do Lewandowski
se cingiram a este primeiro segmento. Tá certo, Então, claro, se você né? for somar com os demais segmentos, vai vamos dar chegar realmente as 1000 páginas, É, provavelmente. Bom, né? encerramos aqui a primeira parte do 8º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Voltamos já já. Começa agora a segunda parte do 8º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Vamos começar dando uma olhada na imagem do dia. Ela mostra o processo, que tem mais de 50.000 páginas, transportado em carrinhos de carga. E não existiu? Pois bem, o Lula acha que não. O que vocês acham da frase do Lula? E esse deve ser um dos carrinhos, porque tem 250 sim, volumes sim, e não cabe sim. aí. Então, realmente, 50.000 páginas sobre o nada. O presidente, o ex-presidente, foi absolutamente infeliz, porque ele está dizendo que a CPMI dos Correios ficou quase um ano e produziu em 2 volumes um relatório de quase 2.000 páginas sobre o nada. Ele está dizendo que a Justiça Federal de Minas fez um processo desde a metade de 2005 até 2007 sobre o nada. Ele está dizendo que o Ministério Público, o Procurador-Geral da República apresentou essa denúncia, o inquérito 2245 no Supremo, que ficou 5 sessões em 2007 decidindo sobre o nada. E que durante 4 anos e meio o Joaquim Barbosa trabalhou sobre o nada. E que agora... Desde o dia 2 estão sobre o nada. Deliberando sobre o nada. Sobre o nada, ou seja, é inacreditável como muitas vezes as pessoas não sabem a importância de ficar calado, né? A importância do silêncio. Então, o ex-presidente Lula, ele não ajuda em nada o processo, porque ao falar que é tudo que não existiu, ele deixa indignados os juízes sérios do Supremo que estão trabalhando meses lendo essas 50.000 páginas, e especialmente o relator, né? Mas o Guzzo escreveu um belíssimo artigo sobre aquela conversa do Lula com o Gilmar Mendes, né? Pois é, ali eu acho que esse não é um bom momento do Lula, realmente não é. Né? Com esses comentários, isso é exatamente o que o Vila falou. Eu acho que é até curioso, porque ele é tido como um mago da política e, em algum momento, ele deveria ter percebido que esse tipo de coisa que ele falava era contraproducente. Perfeito. Ele estava criando um tremendo problema para os amigos dele, ao desprezar abertamente o trabalho do tribunal. Mas espera um pouco, esses caras daqui a pouco vão julgar. Né? Então, acho que foi muito infeliz. Agora, no caso, é um histórico, né? Nessa conversa com o Gilmar, que até é um momento é a histórico. Fronteira do erro com o erro. Né? Isso. Quer dizer, o Gilmar não tem nada de receber um presidente da República para falar de uma causa que ele vai julgar e na qual o Lula não tem nada que conversar, exatamente. O Lula também não tem nada de procurá-lo. Quer dizer, houve um tempo nesse país, como eu escrevi nesse artigo, em que um juiz não falava com as partes. Ele falava só no fórum. Doutor, eu quero falar com o senhor. Venha amanhã às 2 horas no fórum. Não tem conversa Não particular. tem conversa particular. Ele não pode Não conversar pode no ter. escritório lá do Nelson Jobim. Né, Ex-presidente supremo. que, aliás, o ex-presidente, que daí disse que não viu nada. Daí saem 2 versões. O Lula disse que ele ficou indignado, que não é verdade, o outro diz é verdade, e o Nelson Jobim disse que, olha, eu não sei, eu fui tomar café, uma Também não hora, vi eu direito. falar. Olha, esse daí é um espetáculo muito ruim. Perfeito. Né? E agora, acho de qualquer maneira, no comentário que você fez aí a respeito do procedimento do Lula, essa coisa de dizer que não é nada, é tiro no pé. Né? Ou não pensou, ou falta, que eu acho que falta alguém que converse com ele e que tenha mais coragem de dizer, presidente, porque o senhor não está certo. Está Quer dizer, agora, se tá todo certíssimo. mundo está lá em volta dele ajoelhado, o cara começa a perder o senso crítico. Alguém devia falar. Peraí, é melhor parar de falar essas coisas, porque o Joaquim Barbosa vai ficar bravo. Certíssimo. Não, e é o Agora não, ele vai. Não, e é o seguinte, né, Guzzo, certamente ele vai continuar com aquele argumento de que não houve pagamento mensal. Então, isso é
problema vencido. Exato, é vencido. Mensalão é o nome, como disse o Reinaldo Azevedo. Que dá pela imprensa, é a marca né? fantasia, né? Claro. que denomina, que foi o nome que acabou batizando essa roubalheira imensa e tal. Mas eu queria ouvir sobre isso o Reale. Olha, esse tipo de interferência. Não é estranhável que o Lula diga isso hoje, porque vamos lembrar o que ele falou ao longo desse tempo. Ao longo do tempo, ele tergiversou, ele foi para lá e foi para cá. Lembra-se, pediu desculpas. Em Paris ele disse que não havia nada. Ele disse a mesma coisa que agora. Nada. Em outra oportunidade ele foi dizer que isso era coisa dos aloprados. Foi aí que surgiu esse termo aloprado. Aí surgiu os aloprados que fizeram isso. Quais foram os aloprados que fizeram isso? Depois ele passa a mão na cabeça. Por que ele destituiu imediatamente o Zé Dirceu e pôs para fora da Casa Civil? Perfeito. Não é? Por que houve a crise dentro do PT, sai o Genuíno, entra o Berzolini? Ou seja, houve todo um processo de atitudes importantes, graves, de tirar o chefe da Casa Civil, tirar o presidente do partido, e de expulsão. E ao pronunciamento dele em cadeia nacional, a Real, em que ele pede desculpas. Pede então, perdão. Isso que eu estou dizendo, ao longo do processo, ele vai para lá e vai para cá. Exato, engatando no que você disse, aquilo que a gente discutiu há pouco, na primeira parte, não é crível, né? Quer dizer que... É isso aí. Se você manda embora o chefe da Casa Civil, por quê? Supostamente é o pilar do seu governo, sim. E depois você diz, não, mas ele não fez nada. Não fez nada. É crível. Foi julgado pelo Congresso e cassado. Exato. O chefe da Casa Civil vai cassado. Então, como é que não aconteceu nada? O presidente do partido é defenestrado, coloca um outro presidente do partido, o tesoureiro que está envolvido é expulso do partido. E depois diz que não teve nada. Horas diz que teve, que é o aloprado, depois diz que não teve. Então, não se deve levar a sério. Né? Não. O problema é esse. Não se deve levar a sério. Ele pode falar para o New York Times, pode falar para o Times, pode falar para onde ele quiser. O problema é que ele não pode ser levado a sério nessa matéria. Que mostra o resultado parcial da enquete. É isso mesmo. Agora, alguns comentários que chegam pelo Twitter, eu vou ler dois. Aqui eu acho que eles transmitem um estado de espírito anterior ao da sessão de hoje, ou então estão duvidando da punição dos políticos. Vocês vão saber por quê. O Matheus Lima, por exemplo, diz assim: o julgamento do Mensalão é um grande show esperado por todos e que vai dar em nada. Não é bem isso, já não é. Não. Josias Johnson diz: como acabar em pizza é coisa do passado, o julgamento do Mensalão vai entrar para a galeria do esquecimento. Não sei, eles estão duvidando da punição dos políticos, Vila? Eu acho que esse é o julgamento mais político, mais importante da história do Supremo. Então, isso entrou na história já. É a história do tempo presente, né? Isso é um marco. Até agora, pelo que nós estamos assistindo, dos votos dessa segmentada votação, pelas questões já conhecidas, não é isso que está ocorrendo. Nós estamos vendo a condenação e vai ser muito difícil lá na frente limpar a barra de alguns políticos mais à frente, porque a questão do pisolato, por exemplo, que é gravíssimo, que é dinheiro público, né? Aí não tem jeito tal. E a condenação, e vai ser por goleada, tudo indica... E o João Paulo Cunha já foi condenado por 4. Por 4. Está 4-2. O Pisolato já foi condenado. Que era o diretor do Banco do Brasil. Que era o diretor do Banco do Brasil. Que é motivos políticos. Sim, então tudo isso, acho que essa... E um homem forte dentro do partido. Claro, encarregado de obter esses recursos tal, né? Então, e de dinheiro público tal. Então, eu acho que esse julgamento, tudo caminha para... Agora, claro que teremos, que ele é longo, e nós temos ainda muitos encontros e tal, na hora, algumas votações vão ser muito apertadas, 6-5, ou por ali. Quando começar a chegar em algumas pessoas chaves, qual é a pessoa mais importante todos esses réus? 40, depois 38, depois 36. É o José Dirceu. Claro que a curiosidade final é essa. Quer dizer, o José Dirceu vai ser condenado ou não. Quer dizer, simbolismo. Esse que é o simbolismo. Mas até agora eu acho que as coisas estão caminhando muito bem, porque a gente já esperava. O voto do Lewandowski já era anunciado, dia muito. Toffoli. E o voto do Toffoli... Eles têm a virtude da gratidão. Agora o Toffoli vai ficar muitos anos no Supremo e vai ser lembrado sempre por esses votos que ele está dando. Isso é muito interessante. Isso que é muito... Exato. Agora, na observação que você fez, você me permitiu um comentário, e ligado ao show que você disse dos leitores, dos ouvintes, né, dos Twitter.
que dizem, não vai acontecer nada, vai acabar em pizza, isso lá, realmente não combina com os fatos até agora, até essa hora. Está acontecendo o contrário do que eles dizem. Exato. Mas sem querer ser psicólogo de adivinhar o que está passando na cabeça dos nossos amigos lá, ou que talvez eles estejam demonstrando, querendo demonstrar com essas palavras que vai acabar em pizza, não é bem a questão do voto. Eu acho que parece que está caminhando para uma condenação aí, um massacre. Agora, o que eu acho que eles querem dizer, de novo, não quero ser psicólogo, o que eles querem dizer é o seguinte, tudo bem, mas isso não muda, né? E aí, ou tudo bem, mas ninguém vai para a cadeia, coisas desse tipo. A coisa é mais que o Brasil não vai se arrumar. E isso, de fato, veja bem, vamos nos lembrar um pouco. Aí eu realmente não sou uma pessoa muito otimista nisso. Escuta aqui. Há uns anos atrás se derrubou o presidente da República, que era o Fernando Collor. Foi tirado, e nós vamos lembrar. Nós, e você e eu, eles não têm culpa nenhuma disso. Nós, da imprensa, você cansou de ler. A partir de agora, o Brasil jamais será o mesmo. Começa hoje uma nova era. Isso. A vida pública vai ser moralizada. Não há mais lugar para isso. Passaram-se 20 anos, está pior. Está pior. Tá? Já se caçou deputado, já se puniu corruptos, já... Aliás, o tal Luiz Estevam, lá de Brasília, acabou de ser obrigado a devolver 500 milhões. Os anões do orçamento. Os anões do orçamento. O presidente da Câmara, que presidiu a Câmara durante o processo do Collor, foi afastado, até parece que não foi a vida dos mensaleiros piorou muito, né? Politicamente. Aquele outro presidente da Câmara foi demitido porque tomava dinheiro lá do Severino Cavalcante, o mensalinho. Então, você vê, então aí, talvez o que essas pessoas estejam querendo dizer é isso. Tá. E aí, de uma certa maneira, eu não acredito muito, porque a gente já viu que não sacode. O cara, Augusto, no dia seguinte ao julgamento, pode estar acontecendo de novo. Agora, o que não quer dizer, não quero tirar a importância disso, é importante que isso aconteça. Agora, o ceticismo em relação a um novo Brasil, eu entendo. Eu acho que o novo Brasil vai se fazer em 150 anos. É um processo lento de desfazimento dessa cultura da corrupção. Não é do dia para a noite. Isso é uma coisa de muito tempo. Né? De gerações. Mas eu acho que, independente se vão ter presos ou não, como diz o doutor Márcio Tomás Bastos, que já definiu que as prisões, caso ocorram, as prisões seriam por ano que vem, etc. A impressão que dá é que ele é dono do jogo, ele defende, ele ataca, ele é o dono da bola, ele parece aquelas crianças que têm a bola e por ser dono da bola pode fazer tudo, né? Mas eu acho que pode, no caso por exemplo, até agora, do Pisolato e do Marcos Valério, especialmente desses dois, dificilmente eles não cumprirão alguma pena, né? Porque eles estão sendo condenados sucessivamente e se a gente for somar, eles vão ficar em situação muito difícil. Né? Fica. Aí do ponto de vista jurídico, não sei, isso é assunto típico aqui do EAD, mas as penas, não sei, né? Tenho a impressão que os crimes dos quais eles são acusados também são crimes que não têm penas, não é genocídio, não é também estupro, homicídio. Eu acho que vale em si a condenação. Vale a condenação. Claro, as penas somadas vão isso é o fim da vida política elevada. Bom, nós estamos agora, aí... é o fim da vida política, é o significado da decisão, né? Exato. Para os caras. Exato. Né? Aí não sei se eles vão realmente para a cadeia, o tamanho das penas, isso não sei. Importante. Mas a sentença condenatória, eu acho que é importante, sim. Só não acho que começa um Brasil novo. Perfeito. Bom, eu vou dar o resultado final da enquete e depois queria ouvir as considerações finais aqui dos nossos participantes do debate. O resultado final confirmou o parcial. 4% dos nossos leitores e espectadores acham que o presidente Lula ex-presidente Lula está certo ao dizer que o mensalão não existiu. 96% acham que o presidente está errado. Para encerrar a nossa rodada, então, rapidamente, Vila.
Eu fiquei, acho que, muito satisfeito com a sessão de hoje. Vamos ver agora a sessão de quarta-feira. Ainda teremos muita disputa, podemos ter muitas surpresas em relação a alguns votos. Eu acho que é bom a gente sempre ter uma certa precaução. Mas eu acho que a partir já de quarta-feira nós podemos fazer um balanço de como é que nos outros segmentos é possível já estimar como é que vai ser a votação. E se haverá um isolamento desses juízes mais partidários, aqueles que usam a estrela ao invés de usar a toga, né? Então, é nesse momento que a gente vai poder fazer uma avaliação um pouco mais serena. Mas eu acho que hoje foi uma sessão extremamente importante, inclusive em cima do que foi muito bem destacado, tanto pelo Guzzo como pelo Reale. E que o ministro Joaquim fez várias vezes referência a isso. Há uma questão lógica, né? Ninguém pode pegar um envelope com 300 e poucos mil reais que entregam na sua casa. Triângulo é um triângulo. É um triângulo. E aí não saber que tem 300 mil reais, que alguém vai na sua casa entregar, você manda subir, você não sabe quem é. Então a outra vai no caixa do Banco Real, a esposa do Rural faz... Então tem uma coisa que é demais. Isso não dá é para realmente acreditar, uma mudança de dizer, olha, gente, isso não vale mais. Isso não vale mais, é verdade. Reale. Eu gostaria que, ao final do julgamento, fossem fazer uma nova entrevista com o presidente Lula para saber se realmente o mensalão existiu ou não. Ou se ele muda de opinião ou se ele mantém. Muito bom. Zé Roberto Guzzo. Olha, eu volto mais ao começo, lá para lembrar, dizer para vocês que, realmente, né, nós estamos aí sendo testemunhas, né, de um quase milagre. Isso nunca aconteceu antes, né? E vamos esperar que isso dificulte, como diz o Reale e também o Villa, que a cultura da corrupção, que o hábito, que essa, né, que virou um hábito nacional, que isso vá se tornando com o tempo uma coisa mais difícil, né? Perfeito. E aí, sim, o julgamento pode realmente ser uma ajuda nesse sentido. Ele seria realmente um desastre se absorvesse todo mundo e acabasse numa pizza meio a meio. Tá? Seria muito difícil fazer com que a honestidade fosse politicamente correta. Tá certo. Bom, muito obrigado ao José Roberto Guzzo, Miguel Reale Júnior, Marco Antônio Villa. Gostei muito da conversa de hoje. Voltaremos na quarta-feira, às 19h, para o 9º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Muito obrigado e até lá.